Novo, ele se contrapõe, dentro da produção cinematográfica, à produção da Vera Cruz e outras tentativas de produzir cinema nos anos 30 e 40 no Brasil, onde a gente tem uma tentativa de assimilar a linguagem do cinema de Hollywood e o cinema de estúdio. E esse cinema de estúdio tinha algumas características no que toca às relações, a operacionalizar a questão das relações raciais. A primeira é a fotogenia. O que é a fotogenia? Você tinha um discurso dentro dessas produções cinematográficas hollywoodianas e também brasileiras, essa produção do estúdio, que é de fazer um processo da fotogenia, de fazer uma eugenia da imagem, né? Então, você escolhia atores brancos para fazer os papéis principais. Os enredos, eles estão dentro de uma certa linguagem do imperialismo, de subordinar a cultura afro-brasileira, afrodiaspórica, de maneira geral, a pressupostos desses valores científicos, ditos científicos, do racismo. Então, você tem um movimento dentro do cinema, da fotogenia, de se produzir esteticamente uma linguagem branca. E isso, no cinema de Hollywood, nos anos 20, 30, 40, vai ficar muito marcado pelo blackface, que é você não conceder aos atores, né, de cinema negros a possibilidade deles se autorrepresentarem. Você tem atores brancos que vão se representar, vão pintar de negro para representar o negro, porque entende que o negro não é capaz de se representar. E tem também uma pegada de você, quando você tem o negro ele está inserido dentro da cena, enquadrado de forma periférica, ou então para fazer escada para um ator branco, né? Isso foi uma característica do cinema hollywoodiano e vai ser incorporado no Brasil também. No Brasil existe uma perspectiva na produção do cinema, quando ele surge como indústria, e nós somos um país que produz uma indústria do cinema, que vai flertar com a fotogenia. O cinema novo, ele vai romper um pouco com essa ideia da fotogenia, porque ele vai procurar mostrar a realidade brasileira, que é uma cultura autêntica. E um dos motivos de autenticidade da cultura brasileira vai ser a representação do negro no espaço urbano, o negro no espaço rural, e você vai ter uma série de atores que vão emergir da cena da cultura nos anos 40 e 50 que vão ganhar projeção no cinema novo, né? Antônio Pitanga, Zósimo Bubu, vários atores que vão se projetar dentro dessa perspectiva do cinema novo. Então, o cinema novo, ele vai problematizar essas relações raciais também, né? Então, ele na história do cinema, né, tem um pesquisador que ele chama, que é o Robert Stan, chama o cinema novo de cinema simbolicamente negro, né? É aquela que... Ih, ficou fora ali, né? Produz um cinema simbolicamente negro. Produz uma diversidade de linguagens que vai romper com essa linguagem da fotogenia. Existem vários limites dessa ruptura, porque é uma ruptura que ela aparece no filme, na estética, mas vai ter repercussões diversas. E a gente vai ter as apresentações, em 1965, vai ser um momento chave para o surgimento dessa categoria de cinema negro. O Cacá Diegues, vai lançar o Ganga Zumba dentro do Festival Internacional na Itália, e o Glauber Rocha vai mostrar Barra Vento, né, também na Itália. E quando esses filmes são mostrados na Itália, você tem um conjunto de produtores de cinema que estão surgindo na cena cultural dessa renovação da linguagem de cinema da África. A África, não sei se vocês sabem, mas a África, um dos dispositivos da colonização na África, ela proíbe a produção de imagens por pessoas negras que
habitam as colônias. Ela só pode ser a imagem só pode ser produzida pelo colonizador. E eles assistem esses filmes e eles ficam muito impressionados com os filmes brasileiros e eles têm uma certa identificação com esse cinema e eles falam que esse é o cinema que eles querem produzir, né? Cineastas africanos. Isso gera uma mobilização dentro de alguns críticos de cinema para produzir essa categoria do cinema negro dentro desse campo do cinema brasileiro. E aí você tem dois autores que vão ser centrais nisso. É o David Neves e o Orlando Senna. São dois críticos de cinema ligados ao cinema novo, que eles vão produzir artigos refletindo sobre essa questão. E eles vão fazer o seguinte debate em relação ao cinema novo. Primeiro, eles têm a convicção que o cinema novo ele é antirracista, e que eu acho isso um ponto de interrogação imenso, porque tem várias questões que dizem respeito à produção do cinema novo em relação ao antirracismo. Mas é uma produção diferencial em relação ao Vera Cruz, né? E eles vão falar que é antirracista por quê? Tanto o David Neves quanto o Orlando Senna. Primeiro, porque eles não falam que existe um filme negro no Brasil, porque não existe produtores de cinema negros. Todos os produtores de cinema novo são uma classe média branca. Pensa aí, Cacá Diegues, Glauber Rocha, não são negros que estão produzindo filmes, não são diretores, roteiristas, os negros não estão nessa posição. Então, eles reconhecem, essa crítica, ela reconhece isso. Mas fala que esses produtores brancos existe uma certa empatia pelo tema da cultura afro-brasileira e dessas temáticas. Então, esse cinema negro surge como um cinema produzido por brancos, mas com uma empatia por temas. Uma segunda característica desses caras que eles vão colocar para a gente, quando vão falar de cinema negro, eles vão falar que o cinema negro ele não é produzido por diretores, mas é um cinema de assunto negro, né? Surge essa expressão, o cinema de assunto negro, que dizem respeito a pesquisas dentro desse campo da cultura afro-brasileira, e você tem representações disso, né? Barra Vento, do Glauber Rocha, para esses cineastas, seria a representação de um cinema que tangencia a produção do cinema negro de forma inconsciente, porque não faz uma pesquisa direta sobre isso, mas traz elementos da cultura afro-brasileira para a tela. E Cacá Diegues é colocado dentro desse enquadramento crítico como o grande produtor de cinema de assunto negro, por causa de Ganga Zumbo, por causa de incorporar o quilombo como temática para um filme, né? Então, essa produção estética vai colocar essa questão. Só que tem uma curiosidade, que não é curiosidade, que é uma crítica que na história do cinema cada vez se faz com mais intensidade. O cinema novo, depois de 1964, esses temas da cultura afro-brasileira ficam desaparecidos, só vão aparecer nos anos 70. E vão aparecer de uma maneira descolada em relação às práticas culturais do movimento negro, né? Você imaginar, por exemplo, Chica da Silva, feito pelo Cacá Diegues em 73, né? É um elogio da mulata. É um elogio da mulata. Tem um viés racista extremamente forte no filme e que foi criticado e descolado do debate do cinema negro, dos movimentos sociais negros, que vão ganhar uma importância imensa nos anos 60 e 70 no Brasil, né? Então, esse cinema negro, ele vale como um critério de distinção, mas ele não incorpora essas características desses movimentos sociais, dessa cultura urbana negra que está surgindo nos anos 60. Quem vai despontar como produtores que vão incorporar esses debates são os produtores negros, os primeiros diretores negros do cinema na história do cinema brasileiro, que estão dialogando com o cinema novo. Você tem aí o Zósimo Bubu, Bumbum, meu Deus, Ato Falho,
Jesus, Beto. Caraca. Olha, Beto. Meu Deus. Zósimo Bumbum. Zósimo Bubu, tá? O Valdir Onofre e o Camilo Pitanga. Nos anos 70, eles todos vão produzir, vão ser os primeiros produtores e diretores de um cinema produzido por diretores negros. E eles vão se distinguir dessa produção do cinema novo, dentro da produção do cinema novo, que é dita, né, cinema de assunto negro na visão dos críticos, porque eles são diretores negros e, por tudo aquilo que estava sendo apagado na produção do cinema novo nos anos 60, depois de 64, porque o tema central do cinema novo passa a ser a revolução que não aconteceu, né? A revolução que não aconteceu e o golpe, né? Esses diretores negros vão flertar com essa cultura do Black Power, a cultura do debate das relações raciais, a cultura dos direitos negros, e vão produzir um outro tipo de cinema negro, que não é avaliado na crítica. Não existe crítica cinematográfica dos anos 60 e 70 que vai incorporar a produção desses diretores negros dentro de uma certa valorização no campo estético. Não existe. Nos anos 70, você tem quem fala de cinema negro vai estar se referindo fortemente a Cacá Diegues e ao Glauber Rocha. E isso é uma coisa para a gente se pensar, porque o cinema novo não se resume a essas duas personalidades, mas a crítica estética que está enfatizando o cinema negro vai enfatizar essas duas personalidades, que é algo bastante controverso. Basta você olhar a lista de filmes que abordam temáticas afro-brasileiras produzidos pelo cinema novo, que você vai ver que esses autores nem sempre são os mais representativos e os mais consagrados na própria época, né? Mas a crítica de cinema consagra esses personagens. Tá? Gente, está dando para entender? Tá? Bom, agora vamos para o segundo ponto, né? Essa crítica, essa noção estética do cinema negro vai ganhar. O primeiro momento de virada é no cinema novo, igual eu coloquei, ligado a essa conjuntura dos anos 60 e 70. O segundo momento forte, que essa crítica, essa noção, essa categoria estética vai ganhar uma guinada, vai ser nos anos 2000, né? Nos anos 2000, a gente vai ter dois manifestos do cinema, o Dogma Feijoada e o Manifesto do Recife, que vão impactar o campo de produção audiovisual no Brasil. Esses dois manifestos eles estão sendo produzidos num processo, numa dinâmica de expansão dos festivais. Não sei se vocês reconhecem isso, mas os festivais, como espaço de consumo, produção de discurso sobre cinema, é algo característico da nossa época, né? Nos anos 2000 até 2006, a gente tem a gente sai de mais ou menos 15 festivais que existem no Brasil, e a gente vai passar dentro desse período, vai começar a existir mais de 600 festivais, né? Quem pensa a história do cinema, isso é impactante. Então, os festivais se tornam locais centrais para a produção de discurso, né? Um discurso, normalmente um discurso político, sobre o cinema, sobre essa linguagem, e também de consumo, né? É um negócio assim, é uma virada, né? E dentro dos festivais de São Paulo e em Recife vão ser elaborados esses dois manifestos. Esses dois manifestos, eles também têm uma pegada de crítica ao cinema retomada. Nos anos 90, uma coisa que marca o campo do cinema, da produção cinematográfica, é a extinção da Embrafilme. A Embrafilme foi criada nos anos 70 pelo governo militar como uma tentativa de dinamizar a produção e a cultura de massa no Brasil no que toca à produção de cinema. E na redemocratização, o primeiro governo, o governo Collor, ele vai extinguir o Ministério da Cultura e vai extinguir também a Embrafilme. O cinema nacional,
que já tinha chegado numa escala de produção nos anos 80 bastante alta de produção, sofre uma queda vertiginosa. Você tem, acho que em 1992 não é produzido nenhum filme brasileiro, né? E a retomada disso são com as leis de incentivo, a Lei Rouanet, né? Agora, a Lei Rouanet, que é a lei de incentivo que vai elaborar um esquema das empresas participarem na produção de cinema, e vai criar também, vai retomar no governo Fernando Henrique, né, e também do Itamar Franco, vai se estruturar dentro da cultura, do campo da cultura, uma secretaria para tratar do audiovisual e do cinema. Isso vai gerar uma retomada da produção do cinema nacional dos anos 90, com essa noção o cinema vai ficar conhecido como cinema de retomada, cinema retomada. Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, é o filme que marca esse eixo do cinema retomada, mas tem vários outros filmes dos anos 90 que vão ser produzidos com isso. Os manifestos do cinema negro estão criticando esse cinema retomada, né? Nos anos 2000, que é um momento que tem uma certa crise econômica, e a crise econômica afeta diretamente o cinema que está sendo produzido com esse apoio de empresas, né? Então, no momento de crise do cinema, é que surgem esses dois manifestos. E esses dois manifestos vão colocar, pelo menos, duas coisas que são fundamentais para o que vai se fazer depois. Primeiro, eles retomam, né, três coisas, né? Primeiro, gente, aqueles diretores de cinema negro que não foram consagrados pela crítica e produziram cinema nos anos 70, eles voltam à evidência com força toda para mostrar que o cinema nacional, né, não tem diretores negros. Eles não são maioria. Existe uma denúncia de que o cinema nacional, a maior parte dos diretores são brancos e reproduzem subjetividades brancas. E aí, ao mesmo tempo que existe essa denúncia, existe uma volta de uma crítica a recuperar o cinema negro produzido por negros, lá naquele flerte do cinema novo dos anos 70, que consagra esses personagens, né? Principalmente aí, na nossa visão, né, os Osmo Bumbum, não, Bubu. Tá? Os Osmo Bubu é um personagem que ganha bastante evidência, tá? Uma outra característica desses manifestos, além de eles criarem um critério distintivo para esses diretores de cinema negro, vai ser reivindicar maior participação de diretores negros dentro desse cinema retomada. E aí, um dos produtores centrais dentro dessa dinâmica é o Joelzito Araújo. O Joelzito Araújo, que é o diretor de Filhas do Vento, ele, em 2000, nos anos 2000, ele produz A Negação do Brasil, que é um longa-metragem, um documentário que vai falar das telenovelas brasileiras e da memória desses atores negros. E ele vai produzir, na sequência, Filhas do Vento, que é o filme que a gente está analisando, né? E ele se torna uma das personagens centrais desses diretores de cinema negro. O Joelzito Araújo, o ano que vem, ele vai lançar um outro filme também com essa pegada. E ele já produziu vários filmes com isso. Outro produtor que vocês devem conhecer é o Jefferson D. Jefferson D também é um personagem que está ligado a essa mudança de cena, diretor negro. Viviane Ferreira, tem vários diretores de cinema negro que vão surgir vinculados, direto ou indiretamente, a essa produção dos manifestos. Os manifestos também fazem uma crítica muito contundente no que toca à forma como os atores ganham e os papéis dos atores dentro do cinema nacional, né? No cinema nacional, eu falo não só no retomada, mas no geral, os negros normalmente eles têm papéis subalternos, empregada, o personagem que está na favela, no morro, né? Então existe uma racialização dessas posições sociais inferiores, sempre identificadas com o negro, e principalmente do criminoso, tá?
do criminoso. Olhem os filmes nacionais, quem são esses criminosos? Uma associação dos negros, né, com as classes perigosas. O cinema, esses manifestos, eles estão reivindicando que os papéis e essa produção seja, ele fala do negro comum, né? A expressão que se usa nesses manifestos é que você tem uma representação no cinema do negro comum, da família, uma representação do trabalhador em geral, não só o que vive numa situação subalterna, mas outros profissionais que são negros e não são representados. Então, tem todo um debate sobre como que são produzidos esses papéis e a forma como você vai tratar isso. Então, esse manifesto, ele está ligado a isso. E esses manifestos, gente, vão gerar também o que os pesquisadores, não só eu, né, o Beto, mas você tem vários pesquisadores que estão se debruçando sobre isso, que vão gerar um campo do cinema negro. A gente, dentro desse período dos anos 2000, o nosso país passou por uma transformação radical, né? Você tem políticas antirracistas que são assumidas, e isso vai levar à ascensão social dentro da população, para a população afro-brasileira. Isso vai gerar uma classe média negra, né? Essa noção que é controversa dentro da história da sociologia, das ciências sociais, que é a classe média negra, né? Controversa, mas gera um movimento de ascensão social, né? E você tem uma ascensão social que vai levar a uma maior, vamos dizer assim, dentro de vários campos, você vai ter uma maior participação dos negros, principalmente nas universidades, né, gente? E a maior expressão disso é a política de cotas e a forma como ela afeta as universidades. É fundamental nesse sentido. Isso afeta o cinema também, né? Então, a gente está falando, além dos manifestos, quando a gente fala de cinema negro nos anos 2000, a gente está falando também de um monte de gente que vai começar a produzir audiovisual. E muda a cara da produção, do que se entende como linguagem no cinema, e muda a cara do que se entende como produtores de cinema. Então, essa noção dessa crítica, ela tenta capturar também, além desses manifestos, desse movimento, esse processo de ascensão social de uma classe média negra e como que essa classe média negra vai ter acesso e produzir filmes. Quanto mais eu investigo e quanto mais a gente lê as entrevistas, né, Beto, mais a gente fica impressionado com a diversidade de posições sociais e de grupos que vão ganhar representatividade dentro dessa produção de cinema e do audiovisual, porque é muito grande, Só para vocês terem uma ideia, básica, no Centro Afro-Carioca, os alunos do Beto, eles fizeram uma contabilidade sobre quantos filmes foram produzidos, E entre 2007 foram exibidos no Encontro de Cinema Negro. A gente tem uma faixa de 500 filmes produzidos. É muita coisa. É muita coisa. Então, existe uma mudança a gente pode até depois discutir o que seria esses filmes, porque não são longas-metragens. A maior parte deles são médias e curtas-metragens. Mas existe uma mudança. Bom, então, eu termino aqui a minha fala mostrando para vocês como que essa noção de crítica, essa categoria crítica distintiva do cinema negro, ela tem dois momentos de produção dela, um no cinema novo e outro na contemporaneidade. Como que isso se articula a algumas movimentações? Eu vou vou mostrar aqui, vou terminar minha apresentação só mostrando eu acho que vocês devem ter noção, mas acho que nem todo mundo deve ter noção, mas eu acho importante ver a pesquisa do GEMA, do Grupo de Estudos de Ações Afirmativas aqui da UERJ. E eles fizeram uma pesquisa de 95 até 2017, eles
pegaram os 10 filmes mais exibidos dentro do cinema nacional, para cada ano. E eles fizeram uma estatística do que seria o cinema, esse cinema nacional brasileiro, para vocês entenderem o quadro em que essa categoria do cinema negro ela é operacionalizada. E a primeira coisa que surge, gente, quando você vai olhar a identidade dos diretores, né, e eles cruzam aqui, quando eles identificam os personagens, eles estão usando as categorias do IBGE, tá? Tentando fazer uma análise desses produtores. Gente, 84% dos produtores de cinema, diretores, da posição de diretor, são do gênero masculino e branco, né? 13% são do gênero feminino e branco. Dos filmes de mais, vamos dizer assim, esses são os filmes que eles analisaram. Em 10 anos, eles pegaram os filmes de maior bilheteria do cinema nacional, os 10 filmes de maior bilheteria. 2% são de diretores negros e masculinos. Não há nenhuma mulher negra. Tá? Então, esse dado eu acho extremamente importante da pesquisa do GEMA, eu sempre mostro, para colocar o que é que a gente está tratando quando fala dessa categoria de cinema negro, na contemporaneidade, da forma como ela se expressa dentro desse campo. Pode passar. Um outro dado relevante, quando eles analisam os atores, né, 59% são do gênero masculino e 41% são do gênero feminino. Dentro do gênero masculino, 14% é negro e 44% seriam brancos. E quando você analisa feminino, você tem 36% de mulheres brancas e 4% de mulheres negras, né? Eu termino minha fala aqui mostrando para vocês, fazendo um pouco dessa genealogia da categoria estética de cinema negro para vocês, em 2 momentos, mostrando qual que é a relação disso com o cinema novo e com a contemporaneidade, e para mostrar também, com esses dados, mostrar a relevância de se pesquisar isso, né? É um tema que ele é central para a formação de subjetividade, de linguagens na contemporaneidade, e nem sempre nós debatemos isso. Tá? Obrigado.